Olá, compradores e compradoras, sejam super bem-vindos ao Café com Comprador. Sou eu aqui de novo com vocês, Lúbia Vieira, para mais uma entrevista. Mas antes da gente começar, eu quero, como eu faço sempre, dar um salve para todos do café, agradecer ao Rui pela tecnologia que está aqui nos bastidores garantindo que essa gravação chegue até vocês, ao Everton pelas nossas parcerias, ao André por fazer o relacionamento com vocês compradores através dos nossos grupos de WhatsApp, das nossas comunidades aí de LinkedIn e Instagram, e ao Douglas por ter sentido no coração esse projeto do café e ter colocado em prática. A entrevistada de hoje tem quase 20 anos de experiência só em procurement. Ela é um procurement raiz, sabe? Que começou lá embaixo, começou ali analisando as coisas e foi subindo na carreira, chegando a ocupar uma cadeira de praticamente, diretora em compras em carteiras super específicas e de super difícil negociação. Hoje, como psicóloga, ela tem ajudado inúmeros profissionais a descompensarem o dia a dia e a entender melhor a dinâmica de pressão que a gente tem diariamente. Então, hoje conosco no Café com o Comprador, Vivian Fracari. Obrigada pelo convite, estou super feliz aqui de poder estar dividindo um pouquinho da minha história com vocês. Vi, conta pra gente um pouquinho, Quem é você? No que você é formada? Eu já falei que agora você é psicóloga, mas você tem uma outra formação, me conta um pouquinho da sua trajetória. Nasci aí de uma família de um pai policial militar, de uma mãe dona de casa, mas ali quem era general era ela. Mas assim, uma mulher que abandonou aí a vida profissional para poder cuidar dos filhos e da casa, Sou a mais velha de 2, tenho um irmão mais novo, que hoje também está voando aí na Austrália, ele é engenheiro agrônomo na Austrália. Começamos aí nossa vida sempre em escola pública, naquela época ainda a gente tinha o primário, o ginásio, depois o colegial. Eu fiquei um pouco pensando o que eu já poderia pensar de profissão, E naquela época a questão dos colegiais técnicos eram bem evidentes, Apesar de você não ter tanta oferta de cursos ainda. Mas ainda eu tinha certeza que era alguma coisa ali que eu gostaria de fazer. E muito influenciada por uma família de tios professores, o magistério, técnico e magistério era uma das minhas opções. Mas ali sempre bateu muito forte a questão da ET, que agora virou ETEC, Mas na época era ET e eu falei, ali que eu gostaria de estar. E a oferta de curso ali era de nutrição e dietética. Então tinha esses dois universos meio distantes, mas que eu tinha certeza que era um dos dois que eu queria fazer por causa da questão do profissionalizante. Fiz, na época, o vestibulinho para as duas áreas e acabei passando nas duas. Mas a minha opção foi realmente a ET. Coração falou mais alto. Então aí eu botei meu primeiro pé na área de biológica. O intuito era seguir por essa área, fazia a faculdade de nutrição, ser uma nutricionista, até que acho que no primeiro ou segundo ano do colégio eu descobri que a grade da faculdade tinha um ano de anatomia prática. Eu não sei lidar com isso, não funcionaria para mim, e somente essa matéria me fez mudar de ideia de curso. Falei, eu não vou encarar esse um ano de anatomia prática. Mas a área de alimentos foi uma área que dentro do colégio técnico me despertou muito interesse. E eu tinha muita facilidade com números. Eu falei, poxa, tem que ter alguma coisa que eu consiga ligar as duas, os dois universos. E pesquisando, enfim, a grade de cursos em engenharia de alimentos. Aí fiz a opção, então, de ser uma engenheira de alimentos. Conseguiria fugir da anatomia, mas manter o pé dentro de alimentos ainda. Naquela época eram 4 anos de curso, do ensino médio, técnico, e ao final do 3º ano você já tinha grade suficiente para você prestar o vestibular. Acabei passando no vestibular. E fui super influenciada pelos meus pais na época, de falar, não, você vai estudar, já fez o mais difícil que era passar na faculdade, não vai esperar o próximo ano, se você encarar, dá conta, começa, E aquele ano, então, foi o que eu administrei, o primeiro ano de uma faculdade com o último ano do colégio técnico. Foi um desafio gigante a partir daí, para administrar as duas questões, 2 universos diferentes, com 17 anos, no colégio técnico, a que estava se formando, na faculdade, a menininha que acabou de entrar no meio de marmanjos, enfim. Então, essa questão dessa administração foi muito interessante na época. Comecei a estudar, um desafio gigante, totalmente diferente do que a gente já estava habituado, mas também comecei a avaliar um pouco o campo de atuação do engenheiro de alimentos. Eu me peguei ali numa questão de o engenheiro de alimentos trabalha numa indústria química? Não, mas o engenheiro químico trabalha na indústria de alimentos. Então, eu acabei entendendo que talvez a engenharia química tivesse um campo maior de atuação para mim. E fiz a opção de curso, ainda dentro da área geral, os 2 primeiros anos são gerais. No meio do 2º ano, falei, eu vou mudar de curso, vou fazer a opção pela química. E ingressei na engenharia química. Dentro do curso, eu tive a oportunidade de fazer 2 estágios, mas por 3º final do 4º ano. Meu primeiro estágio foi numa indústria desenvolvendo tintas para embalagens de alimentos. Acabei não conseguindo sair muito da área, mas apesar de gostar muito do que eu fazia, era uma área técnica, eu conseguia fazer aplicação de muita coisa que eu via, conseguia trazer algumas questões ainda
na nutrição. Eu comecei a ouvir rumores de que o laboratório que a gente estava seria terceirizado por uma empresa que iria fornecer exclusivamente tintas. Falei, isso não vai dar certo, né? Eu não tenho vínculo nenhum, sou estagiária, eu preciso me movimentar. E eu comecei a verificar oportunidades. Tinha uma empresa que tinha liberado um processo seletivo para uma determinada área e era indicação de um amigo que trabalhava na empresa. Participei do processo e acabei passando no processo seletivo de estágio de uma multinacional de linha branca e acabei ingressando nesse momento nessa empresa. E qual era a área? Suprimentos. Então não conhecia, não tinha ouvido muito falar, mas entrei em suprimentos, me encantei e me encontrei, eu acredito, porque eu falei, meu lance não é ficar mexendo tinta, não é perder roupa, eu gosto mais de um computador, de uma mesa, e eventualmente na fábrica, fazer aplicação, mas voltar para cá, telefone, se contar, e foi muito com o que eu acabei conseguindo fazer, né, eu fui agraciada aí, porque me deram uma carteira de peças plásticas no começo, então eu falei, puxa, consegui aplicar a parte técnica lá, né, ainda dentro da parte de estágio, então fui bem treinada, devo muito a essas pessoas que me receberam lá, tive um ano de estágio nesse momento, e ao final desse processo eu acabei sendo efetivada na área como analista júnior, e ali fiquei, né, crescendo até chegar à liderança dessa equipe. Tendo ascensão dentro da companhia, eu também vi uma necessidade de tirar um pouco do viés técnico do meu currículo, então eu falei, eu preciso botar uma cara de gestão aqui de alguma maneira, eu preciso verificar o que eu faço, e fui partir para uma especialização, fiz uma especialização em gestão empresarial e uma em administração. Então, acabei completando um pouco o currículo, tirando um pouco dessa veia mais, né, do engenheiro. Trabalhei em todas as carteiras de material direto e material indireto dessa empresa. E também nos últimos anos ali, eu também me vi um pouco, crise após crise, né, enfim, a gente verificava ali como eram os movimentos estruturais dentro da empresa. E aí eu me peguei em algum momento pensando, ok, e o que vai ser da metade seguinte da minha vida, né? Eu tô chegando numa primeira metade, né? O que vai ser daqui pra frente? E fiquei muito nesse dilema, né? O que eu vou fazer? A gente tá com uma expectativa de vida gigante a partir de agora, enfim, tem muito caminho pela frente, eu tinha planos pessoais também. Eu gostaria de ver o que eu poderia fazer pra mim e por mim, sem depender de uma empresa por trás. E depois de muito pensamento, de muita análise, de muita terapia, cheguei para psicologia. Acho que era uma coisa que me brilharia os olhos. Em algum momento da minha parte de gestão, me enfiei um pouco dentro de RH, com educação corporativa, desenvolvimento organizacional, então vi um pouquinho desse pedaço dentro da empresa que me brilhou os olhos em algum momento. Eu acho que é um caminho interessante por aqui. Falei, bom, então vamos entender como é que eu faço para me preparar para isso, né? E acabei verificando realmente que com o currículo de engenheira eu não eliminaria nenhuma matéria do currículo de psicóloga, então voltei para novos 5 anos de universidade, com um novo desafio também, que o meu coleguinha de sala era mais novo do que o meu estagiário, né? Então tem todos esses dilemas pessoais que a gente acaba vivenciando mesmo, por estar em outro momento de vida, mas também entendendo como é que eu me encaixo nisso. E foram assim, né? Acabei os meus 5 anos de faculdade aí com o título agora de psicóloga, né? E com isso eu então vim lá da Biológicas, da nutrição, fui para Exatas na engenharia e para fechar, encerrei a minha formação aí em psicologia, passando pela área de humanas, né? Passei pelos três áreas de conhecimento.